sua Bíblia no Salmo 1 e vamos meditar um pouco aí na palavra de Deus, que sempre tem algumas lições preciosas ao nosso coração, né? Como é bom nós realmente meditarmos na palavra do Senhor. O Salmo 1 é tão conhecido, né? Mas a lição para nós. O salmista, ele orava, ele declamava, ele dizia o seguinte no Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos pela tua igreja reunida, pelo bom número de irmãos que estão aqui nessa noite, que vieram para adorar, para cultuar, para bendizer, para magnificar o teu nome. E sabemos que também a tua palavra sempre vem ao nosso encontro, para a nossa edificação, para trazer alegria, para trazer, muitas vezes, nos confrontar, para que possamos mudar e para que possamos ter vidas elibadas, equilibradas e abençoadas na tua presença. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentado, irmãos. Louvo a Deus pela vida de cada irmão que veio nessa noite. Um feriadão, e considero um bom número aqui nessa noite, tendo em vista muitos viajando. E que bom que você dá primazia para vir à casa do Senhor, né? Meus irmãos, o Salmo 1 nos leva ao ver as alternativas que nós encontramos na vida. Na vida, nós deparamos com diversas alternativas. Você, diante de você, todo dia discorre diversas alternativas. Alternativas essas que podem ser boas, podem ser ruins. Pode levar você ao sucesso ou ao fracasso. Pode levar você para realmente ter bênção ou ter até maldição. Esse salmo nos apresenta pelo menos dois planos de pilotagem que estão guiando a vida das pessoas. Os resultados finais são muito diferentes um do outro, porque a Bíblia diz que um é o caminho do justo e outro é o caminho do ímpio. Então nós vemos que um leva à prosperidade, outro leva ao fracasso, conduz à morte e à destruição. Esse salmo de número 1 focaliza as diferenças de caráter e os destinos reservados para o crente e para o não crente, para o justo e para o ímpio. Esse salmo é como um farol que vai iluminando e mostrando o caminho do porto em meio à tempestade. Nós vivemos no meio de tempestades, de todos os lados. E o Salmo de número 1 é como um farol que está iluminando e dizendo, o caminho é esse, para chegar no porto seguro. Se você não seguir essas diretrizes, você não vai chegar ao porto seguro. Esse Salmo, irmãos, mostra bem claro o objetivo dos dois caminhos.
e afirma categoricamente que só há um caminho, que é o caminho justo, que é o caminho do justo, que é o caminho que leva para o céu, que é o caminho verdadeiro, que é o caminho para a felicidade. E ignorar esse caminho é aceitar a ruína eterna para a sua vida. Vejamos primeiro, embora fale aqui primeiro o caminho do justo, mas deixa eu alterar aqui. O caminho dos ímpios. Vejamos o caminho dos ímpios, dito aqui pelo Salmo 1. Cuidado com o lugar ou a fonte onde você busca conselho ou orientação para a sua vida. O caminho dos ímpios é um caminho onde a pessoa não tem base, a pessoa não tem raiz. Porque a Bíblia diz que o caminho do justo é como a árvore plantada, que tem raízes. E o caminho do ímpio é um caminho que não tem lastro, não tem raízes, não tem segurança. E você, querido irmão, querido amigo, você precisa ter cuidado com a fonte aonde você está buscando conselhos, aonde você está buscando orientação. Porque muitas vezes, até crentes, mas estão buscando conselhos e orientações em lugares indevidos. E vão ter problemas. Problemas na vida espiritual, problemas na vida material e problemas na sua vida, seja muitas vezes conjugal ou familiar. Cuidado com o lugar ou a fonte onde você busca esses conselhos, onde você busca essa orientação para a tua vida. Porque a Bíblia diz que o caminho dos ímpios é um caminho que leva a consequências terríveis. E quando o crente começa a dar atenção e considerar o conselho dos homens ímpios como algo bom, como algo que se deve até dar uma atenção, ele vai começando a arruinar a sua vida espiritual. Ele vai começando a arruinar a sua vida, muitas vezes até sua vida profissional, a sua vida familiar, porque no caminho dos ímpios você não vai encontrar orientações fundamentais, corretas para a tua vida. Irmãos, caminho do ímpio é caminho de turbulência, é ter uma vida de consequências terríveis, e quando o crente começa a dar atenção e considerar isso, ele está arruinando a sua vida, porque o crente que começa a ouvir vozes de caminhos dos ímpios, ele está realmente entrando para trazer consequências para si, porque a Bíblia aqui diz que não deve nem se assentar na roda dos escarnecedores, não deve conviver com pessoas que realmente vão levar você à ruína. Qual o teu círculo íntimo de amizade? Irmãos, nós temos que ter amizade com as pessoas que não professam a fé em Cristo, sim. A nossa amizade tem limite com essas pessoas. Eu posso ter bons amigos, mas eu não posso fazer e andar pelos caminhos que elas andam e estar nas rodas que elas muitas vezes estão, que são rodas dos escarnecedores e trilhando coisas complicadas e erradas que elas fazem. E quando o crente, ele começa a não observar, não ter o cuidado da sua vida espiritual e fica dando lugares para ouvir essas vozes, ele vai trazendo problema para a sua vida. Então, meus queridos, nós entendemos que realmente caminho dos ímpios sempre vai ser caminho perigoso, caminho que vai trazer transtorno para a vida espiritual da pessoa, e nós precisamos realmente ter muito cuidado. Todos os erros cometidos podem resultar numa trajetória de tristeza, derrotas e perdição eterna,
quando realmente está nesse caminho perigoso. É caminho que se comete erros. Andar no conselho dos ímpios é você deixar os ímpios ter influência sobre sua vida, é deixar os teus sentimentos, as tuas emoções, os amigos impulsionar você, fazer com que você venha acreditar mais nas palavras e ações deles do que na palavra verdadeira de Deus. Andar nesse conselho é viver fora da vontade expressa de Deus, como registrada na Bíblia. A Bíblia diz que nós não devemos andar no caminho dos ímpios, nós não devemos assentar nessas rodas, porque são rodas escarnecedores. Caminho dos ímpios é deter-se no caminho dos pecadores. Isso significa assumir posição ao lado deles. E o crente, ele precisa saber até onde ele vai com as amizades com os ímpios, porque infelizmente nós vivemos em época que, em vez do crente influenciar as pessoas não crentes, nós vemos os não crentes influenciando os crentes. Isso é perigoso. Isso mostra que muitos crentes não têm lastro, não têm raiz, não estão seguros. Prosseguir nesta caminhada é viver uma vida afastada da presença de Deus. Irmãos, caminho dos ímpios é caminho que vai cada vez se distanciando de Deus. Assumir esse caminho é o mesmo que você realmente se conformar com uma vida de pecado. É viver uma vida de pecado e de afronta aos princípios divinos. Por isso o Salmo primeiro, ele é como que um alerta para a vida do crente. Assentar-se na roda dos escarnecedores significa ter uma postura de desprezo à palavra de Deus, transformando em um crítico de tudo aquilo que se diz a respeito das coisas divinas. Quantas pessoas que estavam assentados nesses bancos ouvindo a palavra do Senhor, mas foram entrando pelos caminhos dos ímpios, e daqui a pouco eles já se tornaram crítico da palavra. Daqui a pouco eles já, de crítico, eles começam a fazer a oposição à igreja, a oposição aos preceitos da palavra de Deus. O caminho dos ímpios, irmãos, é um caminho sem vida. O caminho dos ímpios é um caminho sem perspectiva. O caminho dos ímpios é um caminho instável. O caminho dos ímpios é um caminho sem segurança. Ninguém vai a lugar nenhum, ninguém vai ter vitória andando pelo caminho dos ímpios. Mas só teremos vitória se andar pelo caminho dos justos. E você foi chamado para andar no caminho dos justos. Você foi chamado para andar no caminho do justo. O caminho dos ímpios sempre será um caminho de consequências, já nesta vida, e de consequências eternas. Quem entra pelo caminho dos ímpios tem derrota e tem consequências já nesta vida. É só nós olharmos a vida de muita gente e olharmos para eles, e muitas vezes a gente chora por ver que eles entraram por um caminho que tiveram derrotas, mágoas, tristezas, complicações terríveis. Irmãos, a pior consequência do caminho dos ímpios não é a consequência aqui nesta vida. A pior consequência será a eterna, porque o caminho dos ímpios, o fim não é Deus, o fim é o inferno. Não tem como alguém trilhar pelo caminho dos ímpios e chegar aos céus. O caminho dos ímpios não leva ao céu, leva ao inferno. Então, irmãos, são caminhos que nós precisamos olhar, nós precisamos ver, porque andar nesse caminho é você deixar os teus sentimentos, as tuas emoções, os teus amigos impulsionar você, e isso vai levar você a ser inconsistente com a palavra de Deus, a não mais amar a palavra de Deus, a não mais obedecer a palavra de Deus, a ter uma trajetória distorcida do Evangelho. E quantos crentes
que estão começando a ter uma vida distorcida do Evangelho. O Evangelho parece que já não causa mais efeito na sua vida. Tem pessoas que se acostumaram com o Evangelho, se acostumaram com a palavra de Deus. A palavra de Deus parece que para eles é um livro como qualquer um outro livro. E nós temos um grupo de pessoas hoje que coloca a Bíblia Sagrada ao mesmo pé de igualdade com qualquer outro livro de filosofia. Coloca um livro de filosofia, que a maior parte dos filósofos são ateus, ateístas, e me perdoa a expressão, à toa também. E tem gente que coloca esses livros de filosofia ao mesmo pé da Bíblia. Esses livros fazem sucesso, quem sabe, por um mês, por um ano, por um tempo, e se vão e se esquecem. A Bíblia Sagrada atravessou séculos e séculos, atravessou milhares de anos, com toda a perseguição que existe com esse livro, que tem países que você ter uma página da Bíblia, não é a Bíblia toda, um trecho da Bíblia já vai significar morte capital. Você poderá ser preso ou poderá ir para a degola se você ter a Bíblia, um versículo da Bíblia. Por que isso? Porque mesmo eles não acreditando, eles sabem que há poder nessa palavra. Há poder nessa palavra. Há poder nessa palavra. Há poder nessa palavra. E a prova que há poder nessa palavra é que você está aqui nesta noite ouvindo a palavra. A palavra de Deus tem poder, tem poder, tem poder para transformar, tem poder para avivar, tem poder para curar, tem poder para abençoar, tem poder para ajudar. Você chega muitas vezes arrebentado, chega destruído, chega desanimado num culto, mas ali você ouve uma palavra que vai trazer alento ao seu coração, vai trazer poder à tua vida, e essa palavra transforma, essa palavra viva, essa palavra enriquece, essa palavra dá vida, essa palavra abençoa, essa palavra é a palavra de Deus, aleluia. Irmãos, a Bíblia fala: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, mas que se detém, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E diz que o caminho do justo é como árvore plantada. O caminho do justo é palmilhado pela verdadeira felicidade. Quando a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, bem-aventurado o homem que anda no caminho do justo. Quando ele fala bem-aventurado, ele está dizendo feliz, abençoado. Essa palavra bem-aventurado quer dizer feliz, quer dizer abençoado. Você é abençoado, você é feliz. O caminho do justo é palmilhado pela verdadeira felicidade. A felicidade que nós sentimos independe das lutas e dos problemas que nós atravessamos aqui nessa terra. Muitas vezes é isso que incomoda o diabo, irmãos. É isso que incomoda o diabo, porque ele vê você passando luta, ele vê muitas vezes você chorando por perca de entes queridos, ele vê você triste porque perdeu o emprego, ele vê você machucado por problemas familiares ou outros problemas. Mas assim mesmo, o diabo não entende como que tudo isso ele ainda está glorificando a Deus, como tudo isso ele está louvando ao Senhor, como que tudo isso ele ainda está lá louvando, glorificando ao Senhor. Era o que o diabo dizia para Deus. É claro que Jó vai te adorar, ele tem tudo, ele é o cara mais rico da terra, tem tudo. Deus permitiu que o diabo tocasse nas coisas de Jó. E quando Jó estava sem mais riqueza, sem mais nada, sem mais filhos, porque num dia só perdeu 10 filhos, perdeu tudo, ele ainda começou a glorificar a Deus. Ele ainda dizia: bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Senhor. Irmãos, isso incomoda o diabo. Você vir aqui na igreja hoje, adorar ao Senhor, isso incomoda o diabo.
Diz, como? Um feriadão, pessoas, uns vão para a praia, outros vão para outro lugar, outros vão... E aquele crente vai para a igreja. Isso incomoda o diabo. Mas alegra os céus, alegra os céus, alegra os céus, aleluia, aleluia. Você é bem-aventurado, você é bem-aventurado. Meus queridos, mesmo nos temporais da vida, o crente não se abala. O crente está plantado junto à corrente das águas, sempre produzindo frutos. Ele tem raiz sólida. A Bíblia é muito clara, a Bíblia diz aqui no versículo 3, ele é como a árvore plantada junto. Junto, você foi plantado junto à corrente das águas. A fonte de águas vivas é Jesus. Você foi plantado junto com Jesus. Você foi plantado junto com Jesus. Você está junto, você está junto, você está junto. Você não foi plantado lá longe, não, não. Há sempre uma seiva, sempre águas, há sempre nutrientes para alimentar a tua vida espiritual, porque você está junto de Cristo, junto de Cristo, junto de Jesus, aleluia. Então, irmãos, você vai produzindo frutos, você tem raiz sólida, porque quem é plantada junto à corrente das águas tem raiz sólida. O caminho do justo sempre será junto às correntes das águas, sempre está recebendo o alimento, os nutrientes necessários para viver uma vida saudável, segura, independente das lutas, dos problemas, mas você tem segurança em Cristo Jesus, aleluia. E você sabe que se você partir agora, ou se Jesus vier buscar a sua igreja, você sabe para onde vai. Você sabe para onde vai, porque você está plantado juntas correndo as águas. Aleluia. Irmãos, como é bom saber aonde nós estamos plantados. Nesse salmo, o justo é chamado de bem-aventurado. Isso se refere a uma pessoa alegre, feliz, e sua alegria flui do conhecimento, do relacionamento que a pessoa tem com Deus, com essa fonte. Porque tudo que nós precisamos na vida vem da fonte que é Cristo. E ele diz, está plantado junto. Quem está plantado junto vai recebendo os nutrientes. E você está plantado junto com Cristo. Então, meus irmãos, você tem relacionamento com Deus. Irmãos, é um caminho onde, dia a dia, vamos compreendendo a palavra de Deus, vamos obedecendo a palavra de Deus, vamos desfrutando da palavra de Deus, vamos tendo comunhão com os céus, porque nós estamos juntos, junto à fonte. A fonte é Cristo, você está junto à fonte. Então, irmãos, não tem o que você padecer. Quem está plantado junto à fonte, quem está plantado junto a essas correntes das águas, encontra em primeira instância estabilidade, encontra segurança, porque tem raiz. Você está tendo solidez. Quem está junto à corrente das águas suporta toda a força contrária, porque você está enraizado e ligado em Cristo. Irmãos, quem está junto a esta fonte, ele vai encontrar alívio interior, vai encontrar paz para continuar a caminhada, porque você tem a fonte certa, no meio das lutas, no meio dos problemas, você sabe a quem recorrer, você sabe a quem buscar, você sabe a quem orar, você sabe a quem pedir, você sabe a quem você vai chorar, a quem você vai clamar. Você vai clamar por Ele, porque você não está longe dEle, porque você está junto, então você vai clamar, e a vitória de Deus vai vir sobre tua vida. A Bíblia diz que a estes darão seu fruto na estação própria. O crente, irmãos, que está plantado junto às correntes das águas, os resultados são produtivos, são frutíferos. Aleluia. Isso quer dizer sucesso em toda a caminhada. Em nome de Jesus, você foi chamado para frutificar.
você foi chamado para produzir, você foi chamado para ser bênção. Nesse caminho onde o crente tem prazer, ele tem prazer, irmãos, de viver para Deus, mas tem prazer também em meditar. A Bíblia diz noite e dia na palavra de Deus. Quem está junto vai meditando na palavra. Isso quer dizer que o crente ele reflete, ele memoriza, ele estuda, ele aplica a palavra de Deus ao seu coração. Meditar na palavra de Deus significa examinar, experimentar, viver, amar e colocar em prática. O salmista diz que o justo, o crente, é como árvore plantada junto às correntes das águas. Isso quer dizer que o crente verdadeiro não é um arbusto ou planta selvagem, nunca pode ser confundido com um pouco de mato. Não, crentes é como árvore plantada, não é um mato que nasceu ali por um acaso, não é um arbusto que nasceu de qualquer jeito, não, você foi plantado, você foi chamado por Deus, você foi chamado, você foi escolhido, você foi plantado junto à corrente das águas, aleluia. Irmãos, isso dá alegria. Árvore plantada, isso quer dizer, alguém plantou. Quem plantou foi o Senhor, porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele resolveu escolher você. Ele resolveu escolher você. Só esse fator, irmãos, é um fator de alegria, de gratidão. Alguém cuida de você, alguém está olhando para você. Isso é maravilhoso. Deus está olhando para você. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que plantou você junto à corrente das águas. Você não é um mato que nasceu ali por acaso. Você não é um arbusto, alguma coisa que nasceu, nem sabemos porquê. Não. A Bíblia diz que o caminho do justo é como árvore plantada. Alguém plantou. Esse alguém é o jardineiro por excelência, Jesus. Jesus plantou você para que você desse fruto. Irmãos, como planta, o crente pode tanto florescer, quanto murchar. Depende da sua localização. Depende de onde você está plantado. Mas aqueles que estão plantados junto às correntes das águas não vão murchar. Vão sempre frutificar. Então, irmãos, você precisa entender o que o salmista está dizendo. Por isso que esse verso, esse salmo, reafirma que aquele que cuida de nós é Deus, que nos plantou junto à corrente das águas. Fomos plantados juntos à corrente das águas para fazermos a diferença. Crente plantado junto à corrente das águas não tem variação de postura. Um dia está crente, outro dia não. Um dia está todo dá vida por Jesus, outro dia está negando a Jesus. Não. Aquele que está plantado junto à corrente das águas passa por lutas, passa por crises, passa por decepções, mas não muda, a sua fé não muda. A sua fé está alicerçada em Jesus. Sua fé está alicerçada em Jesus. A sua fé está alicerçada em Jesus. O crente é como árvore, porque tem raízes, irmãos. O crente é como árvore porque tem aparência. A sua aparência é aparência sempre de crente. Seu linguajar é de crente. Irmãos, a Bíblia diz aqui no Salmo que as folhas não caem. Quer dizer, aquele que está junto às correntes das águas tem sempre aparência. Não tem aquela aparência de uma árvore seca, de uma árvore sem formosura. Não. Ele tem aparência. Quer dizer, ele tem louvor, ele tem gratidão, ele tem palavras que edificam, ele tem palavras sábias. As pessoas gostam de estar ao lado dele, porque estando no lado dessas pessoas, a pessoa vai sendo edificada. Irmãos, tem pessoas que você fica no lado delas, 5 minutos que você ficar do lado dela, você já quer sair, porque daqui a pouco, se você ficar mais tempo, você vai murmurar igual ela murmura, você vai xingar igual ela xinga, você vai ter problemas como ela tem, porque é um poço de insatisfação, é um poço de revolta, é um poço de murmuração, é um poço de insatisfação. Mas quem está junto às águas, ele tem aparência, ele tem vida, não só aparência, ele é realmente uma demonstração. Não é árvore murcha,
não é árvore seca, mas é árvore que tem graça de Deus. A graça de Deus derramada sobre nossas vidas. O crente é como árvore, porque tem aparência, sua folhagem não murcha, não está seca. O crente é como árvore, porque tem crescimento. Árvore plantada junto à corrente das águas cresce, produz frutos de abundância. O crente ligado junto a Cristo, ligado junto a essas correntes das águas, a esses nutrientes, ele tem aparência, ele tem folhas, ele tem não só folha, mas tem frutos que glorificam ao Senhor. Aleluia, que você possa frutificar. Você foi chamado para frutificar. Sermos plantados por Deus não é mérito, irmãos. Sendo plantado junto a essa corrente de água não é mérito, é obra da graça de Deus, é obra da misericórdia de Deus. Isso significa relacionamento íntimo com o Senhor. Você é bem-aventurado. Irmãos, há somente dois caminhos: ao caminho da vida, que é o caminho do justo, ao caminho da morte, que é o caminho do ímpio. Há apenas duas possibilidades para o seu futuro: prosperidade e estabilidade, ou instabilidade e vazio e derrota. A escolha são nossa, são alternativas na vida, e essas alternativas estão diante de nós. Se você abandonar as posturas de andar no caminho dos ímpios, sua vida se tornará uma árvore frutífera, abençoada. Você vai dar fruto na estação própria. É a nossa atitude para com Cristo agora que vai determinar nossa caminhada aqui nessa terra e o nosso futuro adiante do lado de Cristo. É a tua decisão. Você está diante de alternativas à vida. A vida nos dá muitas alternativas, mas você foi chamado para fazer boas escolhas. O caminho sem Cristo é o caminho da moinha, que o vento espalha, não tem vida, não tem conteúdo, não tem valor, facilmente é levado pelo vento. Antigamente, as pessoas que não tinham, principalmente no interior, né, nas fazendas, não tinha aquelas máquinas, então, para debulhar alguma coisa, a pessoa batia, pegava a peneira, né, joga assim, e sopra, a palha vai saindo, né, e vai ficando o conteúdo. A Bíblia diz que o ímpio é assim, é como essa palha, que o vento espalha. Você é palha ou é o conteúdo? Você é palha ou é aquilo que tem solidez? Aquilo que tem solidez, o vento não vai espalhar. Mas o ímpio é como diz, como a moinha que o vento espalha. Irmãos, a separação entre esses dois caminhos sempre existiu no decurso da vida, da história, da redenção da humanidade. E sempre vai continuar até na eternidade. Sempre vai ter a separação daquele que é justo e aquele que não é. Aquele que está caminhando no caminho correto e aquele que não está caminhando. Só experimentaremos as bênçãos do Senhor se evitarmos as coisas danosas e destrutivas do caminho dos ímpios. E eu pergunto para você aqui nessa noite: em qual caminho você está trilhando? Em qual caminho você está caminhando? Qual é o caminho da tua vida? Qual é o caminho que você está firmando a tua fé? Em qual caminho você está andando? Que seja o caminho do justo. Qual é o caminho dos teus passos? Os teus passos estão estribados, estão firmados, estão postos em qual caminho? Por isso a Bíblia é muito clara em dizer que o caminho dos ímpios são caminhos de pecadores, são caminhos de escarnecedores, são caminhos que levam à ruína. Mas diz que o caminho do justo é o caminho de prazer na palavra do Senhor. Você tem prazer na palavra do Senhor, irmão? Ele é como árvore plantada junto a correntes águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido.
tudo que você faz vai ser bem sucedido. Que você possa dizer: Senhor, eu estou andando no teu caminho e eu quero ser bem sucedido. São promessas de Deus. Deus está prometendo: aquele que medita na sua palavra, aquele que retém a sua palavra, aquele que observa a sua palavra, aquele que tem temor à sua palavra, vai ter prosperidade. E a Bíblia diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui fala de juízo, que vai ter juízo final, vai ter juízo para os pecadores. Aqueles que não estão andando no caminho correto vão passar pelo juízo, mas aqueles que estão em Cristo, não há condenação, já estão em Cristo. Aleluia. Ficamos em pé nesse momento. O salmista termina dizendo, nesse salmo, que o Senhor conhece o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece o caminho dos justos. Está dizendo aqui que Deus conhece o teu caminho. Deus conhece o teu caminho. Querido irmão e amigo, qual caminho que você está andando? Qual caminho que você está trilhando? A nossa vida é feita de dias, semanas, meses e ano. Começa com horas, né? Começa com segundos, minutos. Horas, dias, semana, meses e ano. 4 meses já passou, estamos amanhã já entrando no 5º mês do ano. Está voando, né, irmãos? Mas os teus dias, você está andando como? Os teus pés estão fundamentados em qual caminho? No caminho da palavra de Deus, no caminho justo, no caminho da integridade, no caminho da verdade? Ou você está, de vez em quando, se assentando na roda dos escarnecedores? De vez em quando você para dar atenção àqueles que não praticam a verdade, aqueles que não praticam a palavra do Senhor. De vez em quando você se assenta na roda dos pecadores. E quem se assenta na roda dos pecadores está sujeito a fazer o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele disse para Jesus: ó Jesus, de maneira nenhuma eu vou negar você. E ele ainda foi mais além, disse, todos eles, ele apontou assim: esses podem, mas eu não. Eu não. Mas daqui a pouco prenderam Jesus. Ele foi seguindo Jesus ainda um pouco, meio de longe, mas foi seguindo. Mas daqui a pouco ele se assentou na roda daqueles que estavam escarnecendo, daqueles que estavam criticando Jesus, escarnecendo ali. E ele se sentou ali. Irmãos, sabe que daqui a pouco Pedro estava também escarnecendo de Jesus? Ele escarneceu tanto de Jesus, que alguém disse: olha, o teu jeito, a tua voz parece que é de crente. Parecia que era de crente. Mas ele disse: olha, vocês estão errados. Não sei o que vocês estão falando. Nunca vi esse homem. Não conheço esse homem. E no original a Bíblia diz que ele injuriou, que ele falou palavras impropérias contra Jesus, dizendo que nunca tinha estado com esse homem. Como? Se horas antes ele estava ali com Jesus. Jesus chamou ele, Tiago e João, para estar mais à parte com ele. E agora, questão de horas, não foi de dia, questão de horas, ele já estava dizendo que nunca tinha visto Jesus. Por quê, irmãos? Porque ele se assentou na roda dos pecadores, dos escarnecedores. Eu conheço muito crente que eram crentes bons, irmãos, crentes bons, que davam uma tristeza na alma, porque eram pessoas boas, mas começaram a ter muitas amizades com escarnecedores, com pessoas
com ideias distorcidas, desviadas, com respeito a Deus, com respeito à igreja, com respeito a pastor. E daqui a pouco aquela pessoa boa começou a ter o mesmo linguajar, o mesmo falar. Eu acho, meu Deus, mas aquela pessoa comia na nossa mesa, conhecia, sabia a verdade, o que aconteceu. E agora começa a dizer, não sou contra o sistema, sou contra. Bom, quando um crente começa a falar, sou contra o sistema, pode saber que ele está arruinado, irmãos. Pode saber que ele está envenenado, sentou na roda dos escarnecedores. Onde você está caminhando, irmãos? Quem está andando com você? Quem está influenciando a sua vida? Você foi chamado para influenciar e não ser influenciado. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para as pessoas ver fruto na tua vida. Você precisa andar nesse caminho que traz felicidade. Eu quero orar nesse momento. Mas eu quero perguntar, tem alguém aqui nessa noite? Você está indeciso em qual caminho você está andando? Você está indeciso sobre o teu caminho. Você precisa andar no caminho dos justos. Você precisa dar meia volta na tua vida. Você viu que aonde você está andando, a maneira que você está andando, não está surtindo efeito, não está trazendo alegria, não está trazendo bênção para você. Você precisa entregar teu coração a Jesus. Jesus está dizendo para você nesta noite, filho meu, dai-me o teu coração. Você precisa entregar o teu coração a Jesus, a Jesus, a Jesus, a Jesus. Aonde tem uma pessoa para Jesus aqui nessa noite? Aonde tem alguém para Jesus nessa noite? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. É o teu dia, é o teu momento. É o teu momento. Você sabe que você tem andado por caminhos que têm trazido lágrimas ao seu coração. Você tem andado por caminhos que têm trazido decepções a você. Você tem andado por caminhos que têm feito você chorar. Você tem andado por caminhos que você diz, eu não quero mais andar nesse caminho, eu quero mudar, mas não tenho força. Quando eu vejo, já estou fazendo tudo igual. Mas nessa noite Jesus está te chamando, vem aqui. Você que está cansado de andar por caminhos tortuosos, você tem derramado lágrimas, teus caminhos têm sido caminhos complicados, mas o Senhor quer segurar na tua mão. O Senhor quer abençoar você. Querido irmão, querido amigo, por que ficar trilhando caminhos inseguros, se você tem um outro caminho a caminhar? Você até tem dito, pastor, mas eu não tenho força, eu quero mudar, eu quero ser mais crente, mas quando eu vejo, eu estou fazendo tudo errado, eu tenho uma tendência, quando eu vejo eu estou brigando, quando eu vejo eu estou xingando, quando eu vejo eu estou falando palavrões, quando eu vejo eu estou praticando e fazendo coisas que não deveria fazer. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, vinde a mim, todos vós estáis cansados. Você está cansado de andar nesse caminho? Troque esse caminho pelo caminho do justo. Troque esse caminho onde é o Senhor que vai te plantar. É o Senhor que vai plantar você no caminho seguro. Tem mais alguém para Jesus? Vem aqui à frente. Você que nunca veio à frente, vem aqui. Você que está, quem sabe, parado, distanciado, desviado, vem aqui à frente. Ou você até que está na igreja, mas não está tendo muita produtividade. Você está assim, um dia bem, outro dia não. Um dia é os altos e baixos, mas o Senhor quer abençoar você. O Senhor quer abençoar você. Eu quero orar por você nessa noite.
Tem mais alguém? Vem à frente. É o teu dia, é o teu momento. Ah, pastor, mas as pessoas vão olhar para mim. Não, não, fica tranquilo. Eles vão olhar porque não são cegos, né? Eu penso que todos aqui têm a olhar, mas não vão olhar para reprovar você, vão olhar para abençoar você. Vão olhar para abençoar você. Vão olhar para abençoar você. E mesmo que se tenha alguém cego aqui, pelos olhos da fé, ele vai olhar para abençoar você. Abençoar você. Podemos orar? Como está o teu caminho? Olha para dentro de você, olha para a tua vida. Aleluia. Nós vamos orar por essas pessoas. Chegando mais gente, venha. Aqui é o lugar da tua vitória. Aqui é o lugar da tua bênção. Aqui é o lugar que o Senhor quer te abençoar. Pai Santo, Pai querido, aqui estão vidas que querem uma mudança na sua caminhada. São vidas que decidiram vir aqui à frente porque querem andar no caminho do justo, querem ser plantados junto à corrente das águas. Deus, dê força para a tua filha, dê força para essa jovem, para essa senhora, para essa mulher, para esse moço, para essa moça. Deus, dê vitória para a tua filha, dê vitória, dê força espiritual, força emocional, forças físicas. Muda a história desta mulher, muda a história desse homem, muda a história dessa senhora. Deus, muda a história. Deus, transforma aquilo que precisa ser mudado, transformado, curado, sarado. Deus, passa o bálsamo sarador sobre essa vida, transformando, curando, abençoando, renovando, fortalecendo. Cuida dessa vida, Senhor. Deus, cuida dessa vida. Deus, cuida dessa vida. Cuida dessa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.